Produtos eletrônicos exigem uma triagem especial. Você precisa desmontar e retirar alguns materiais que têm mais valor e também eliminar aqueles que são tóxicos de forma adequada. Então as cooperativas elas costumam receber esse material, porém não é o caminhão da coleta seletiva que faz essa coleta. A população pode destinar nos PEVs e então do PEV ele vai ser encaminhado para a cooperativa para fazer a separação e o encaminhamento desse material. Os móveis velhos têm um sistema de catatreco que a população pode entrar em contato, por telefone, na Secretaria de Serviços Públicos e solicitar a coleta desse material. O ideal é que ele seja de fato retirado, porque assim ele vai ser encaminhado para o aterro de NETs, para ser dado a destinação correta e não jogado em córregos, como que a gente vê em áreas verdes, esse descarte sendo feito de forma incorreta. PEVs são pontos de entrega voluntária. São espaços que são devidamente organizados para receber diversos tipos de materiais, como restos de materiais de construção civil, restos de poda ou outros materiais inservíveis que a população, como é o caso do eletrônico, não teria onde fazer uma destinação através do caminhão da coleta, por exemplo. Então ele leva nesse ponto de entrega voluntária para que dali então seja de fato destinado o material para o local adequado. O PEV ele é aberto à população, ele é para o cidadão comum. Então não é, por exemplo, uma empresa que é um grande gerador, que tem um volume grande de resíduos para descartar, porque essa responsabilidade é da própria empresa, inclusive isso por força de lei, que é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, atribui essa responsabilidade aos comércios, aos grandes geradores. Portanto, ela é mais voltada ao público individual, a população, ao munícipe, e tem um limite. Então, por exemplo, vai poder aceitar num PEV apenas como se fosse uma caçamba de uma saveira ou alguma coisa assim, não um volume muito grande. Então ele é aberto a todos, porém o volume de resíduos é um volume que tem que ser menor, porque é considerado um serviço de apoio ao cidadão e não às grandes empresas que já têm essa obrigação por lei de dar essa destinação correta, e isso tem custo, muitas vezes, então eles devem assumir esse custo. Para a população é gratuitamente. Os PEVs eles foram, de forma geral, instalados em áreas que antes eram áreas de descarte viciado de material. Então tem alguns pontos na cidade que as pessoas vão lá e acham que ali é um lixão, depositam esse material ali, isso é um local incorreto. Então a prefeitura fez um esforço no sentido de programar a instalação desses PEVs nesses pontos que são mais críticos, porque aí então a população que já tem de repente o hábito de levar naquele local possa fazer a destinação nesse local corretamente. Então, para a coleta seletiva ele também é importante, porque nesse contexto muitas pessoas acabam levando materiais recicláveis, que não espera o caminhão passar na rua da sua casa, por exemplo, mas opta por levar até o PEV. Levando até o PEV o mesmo material reciclável, ele vai ser coletado pelo caminhão depois e encaminhado para as cooperativas. Maior dificuldade é a conscientização das pessoas. Essa é a grande dificuldade, é fazer com que as pessoas passem a adotar essa prática, mudem essa cultura, essa é uma grande dificuldade. A outra dificuldade é a inclusão, como incluir essa quantidade enorme de catadores que nós temos na cidade nesse processo mais justo, mais decente das condições de trabalho, que é por meio das cooperativas. Temos muitos catadores individuais e a gente está no esforço de cadastro, de tentar entender esse público para poder calcular os esforços necessários para que eles também possam fazer parte de todo esse trabalho da coleta seletiva. Hoje a gente tem 3 cooperativas na cidade e elas já recebem catadores. Então, à medida que vai trocando o seu quadro de cooperados, eles também vão chamando pessoas que trabalham de forma individual. Mas ainda há uma resistência muito grande. Muitos catadores individuais preferem continuar trabalhando de forma individual em vez de se associarem como cooperados e obedecer regras como horário de trabalho, como divisão dos recursos entre todos, Então, ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta.
O investimento nas campanhas, ele ajuda muito, porque é uma forma de levar o conhecimento da população de forma às vezes mais criativa, né, mais leve, porém a gente entende o esforço que deve ser feito junto às escolas municipais, né? Aprender a ensinar as crianças a trabalhar isso é uma forma mais eficiente de mudar o comportamento de uma geração. Então existe um trabalho todo sendo pensado, a gente vai fazer um lançamento agora ainda nesse mês de um programa que envolve todas as escolas de ensino fundamental, para que a gente possa, de fato, transformar uma ideia bacana, uma estrutura toda armada, mas numa prática do dia a dia dentro das residências. É por meio da educação que a gente entende que é o melhor caminho a ser trilhado, né, nesse sentido da conscientização. O aterro sanitário é um local todo devidamente estruturado e licenciado para condicionar o material que chega das residências, né? No caso, o lixo mesmo. Então ele é todo preparado, né? Tem algumas mantas de proteção do solo, e à medida que esse material vai chegando, os caminhões vão chegando, esse material vai sendo aterrado. Porém, por baixo desse aterramento tem todo o sistema de proteção para evitar a infiltração e também de controle dos gases, porque também gera muitos gases, o que é perigoso. Então o aterro sanitário tem essa questão, ele é todo controlado na sua forma de trabalhar esse material que ali é depositado. O aterro sanitário não, ele tem uma estrutura, né, com mais capacidade de mitigar os impactos de um descarte incorreto, como era o caso que a gente tinha no nosso município de um lixão ou de um aterro que não seja sanitário. Mas, de qualquer forma, é um local onde se coloca lixo, né? Num futuro, aquele local ele não vai poder ser utilizado, vira uma área contaminada, então ele não pode ser utilizado para outros fins, a não ser ficar ali daquele jeito mesmo, aguardando com que haja anos e anos se passem para a decomposição daquele material. Então tem um impacto, porque normalmente são grandes áreas que precisam ser reservadas para se montar essa estrutura. Porém, ele tem, como eu falei, toda essa tecnologia associada que permite com que os impactos sejam mínimos, né, na questão da contaminação do solo, do lençol freático e tudo que estiver envolvido.